4. Os grandes compromissos. Então, como você se torna um dos grandes em sua área? Como você se torna um professor? O primeiro passo, e o mais importante de todos, é o comprometimento. Compromisso. Entregue-se completamente a alguma coisa. A verdade inescapável é que, para ser realmente bom em alguma coisa, você precisa se entregar totalmente a ela. Se você trabalha com vendas, deve comprometer toda a sua energia e recursos para isso. Se, por outro lado, não se dedica à venda, o melhor é estar absolutamente convencido de que o seu sucesso depende da sua capacidade de vender e que é melhor aprender a fazê-lo. Você tem que se convencer de que é isso que o levará a conseguir o que deseja na vida. E como uma pessoa se compromete? No meu caso, o que faço é eliminar cada uma das minhas outras opções e me dedicar completamente a aprender tudo o que puder sobre o assunto em questão. Tornei-me um fanático, coloquei 100% da minha atenção nisso, em uma palavra, eu me torno uma aberração, paro de dar desculpas e começo a trabalhar. Além do mais, esqueço que tenho outras opções. Envolver-se é tão simples quanto escolher um lugar para estacionar. Escolher um espaço, entre nele e saia do carro, não fique olhando para ver se encontra outro lugar. Comprometa-se e faça. Compromisso significa tomar uma decisão firme, parar de fazer perguntas e seguir em frente com sua decisão. Por exemplo, uma vez que você está noivo de um parceiro, meu melhor conselho é parar de procurar outra pessoa. Pegue o que você tem e tente aproveitar ao máximo. É provável que você encontre na vida uma pessoa mais bonita, mais inteligente ou mais alegre, mas isso não é compromisso. Compromisso significa colocar-se totalmente, deixar de olhar e fazer do seu parceiro a pessoa mais bonita, inteligente e feliz. De longe, prefiro me comprometer com a pessoa errada do que encontrar a pessoa certa e me comprometer no meio do caminho. Apenas se comprometa e vá. Tão fácil quanto isso. A inveja, o cara que acha que a grama do quintal do vizinho sempre parece mais verde do que a dele, é aquele que nunca se compromete a cuidar do próprio quintal. Essa pessoa está destinada a ser medíocre e miserável. Em primeiro lugar, o que você está fazendo olhando para o jardim do seu vizinho? Ele já tem um jardim que precisa cuidar. Lembre-se de que pode haver pastos mais verdes, mas são porque alguém se comprometeu com eles. A grama cresce em qualquer lugar e se você não se comprometer totalmente, você abandona seus interesses. Quando você abandona seus interesses, eles param de gostar de você e então você começa a espionar a vida dos outros e você acha que é melhor que a sua. Se sim, é porque eles se comprometeram. Portanto, comprometa-se com sua carreira, comprometa-se com a necessidade de aprender vendas, comprometa-se com seus produtos, serviços e seus funcionários. Assuma o compromisso de aprender o máximo possível e, então, você pode sentar e assistir a grama em seu quintal começar a ficar verde. Sempre que me comprometo com uma linha de ação, tenho resultados imediatos. Por outro lado, quando não me comprometo totalmente, os resultados chegam por conta-gotas ou às vezes simplesmente não chegam. Se eu me comprometer 100% com o cliente à minha frente, obtenho resultados, mas quando estou na frente de um cliente e penso em outro ou desejo que fosse melhor, não consigo tirar o máximo proveito da situação. Comprometa-se totalmente, não há outra maneira. Quando dou seminários, geralmente uso um alfinete de ouro na minha jaqueta que diz 100%. Sempre um vendedor me perguntou se eu o usava para clientes e para mim expliquei que embora fosse possível que um cliente que visse ficaria intrigado com o seu significado, não o estava usando para eles, pois quando estou com um cliente me visto sozinho. O PIN é para me lembrar de me comprometer totalmente. Não me visto para meus clientes, visto-me para mim mesma, para me sentir bem e parecer profissional. Uso o alfinete como um lembrete de que estou 100% comprometido. O compromisso é uma questão pessoal, é um requisito essencial para obter resultados na vida e fazer a diferença com o resto das pessoas. Quando eu tinha 25 anos, estava assumindo e esquecendo minha carreira de vendedor. Isso durou cerca de 5 anos. Durante todo esse tempo, não parei de buscar outra carreira. A falta de compromisso leva à falta de resultados. Naquela época, eu ainda não estava comprometido com vendas e certamente não tinha orgulho de minhas realizações ou de meu trabalho. Como isso poderia ser? Era quase tão bom quanto o vendedor médio. Fui medíocre porque não tinha compromisso. E porque ele não tinha um compromisso, ele não estava obtendo resultados.
E como não estava obtendo resultados, não gostava do meu trabalho. Esse era o ciclo vicioso em que eu estava. Se você não se orgulha de seu trabalho, nunca terá sucesso. O grau de seu sucesso determinará o quão orgulhoso você pode estar. O problema não é a carreira que você escolheu, mas a sua falta de compromisso. Depois de muitos anos sendo medíocre, um dia decidi que vendas não eram o problema era eu. Naquele ponto, eu me entreguei e aprendi tudo o que precisava saber sobre vendas. Portanto, estabeleci como objetivo ser melhor do que os outros, para nunca mais ser comparada a outras pessoas. Decidi me tornar um profissional e ser diferente do vendedor médio. Esse foi o momento em que tudo mudou para mim e mudou imediatamente, quase que magicamente. De repente, minha energia mudou, minha maneira de vestir mudou, minhas ações e meus hábitos mudaram, minha linguagem mudou e meus resultados mudaram. Em um instante, a grama do meu jardim ficou mais verde. Parecia uma mudança quase espiritual, foi uma mudança espiritual, profundamente dramática. Essa é a magia do compromisso. Se você quiser ter sucesso em alguma coisa, tem que se comprometer, tem que se dar 100% de si mesmo. Queimar os navios é uma expressão que resume o tipo de atitude que deve ter para chegar ao local que pretende garantir os resultados. Entre no jogo com a ideia de que sua vida está em jogo. Se você pensar bem, é realmente sua vida que está em jogo. Tornar seus sonhos realidade depende do seu compromisso. É assim que faço qualquer coisa de que espero obter ótimos resultados. Foi assim que abordei minha carreira de vendedor e, no momento em que assumi essa postura, minha vida mudou completamente. Nunca esquecerei a primeira vez que experimentei a magia e o poder do compromisso. Foi um verão quando eu estava trabalhando em um barco encalhado na costa, como parte da equipe de manutenção de uma plataforma de petróleo. Ficava na costa da Louisiana e todos nós costumávamos sentar e esperar que eles nos ligassem da plataforma. Enquanto fazíamos isso, passamos nosso tempo pescando no barco. Em um desses dias, tivemos muita sorte e pegamos centenas de pargos vermelhos. Enquanto os mantínhamos em um pequeno refrigerador que tínhamos no barco, ouvi um de meus companheiros que queria levar alguns peixes para comer em casa. Por alguma razão, ofereci a todos que comprassem seus peixes, com a ideia de que poderia vendê-los mais tarde. Naquela época, eu nunca tinha vendido nada antes na minha vida e eu realmente não sabia nada sobre venda de peixe. Eu nem sabia para quem iria vendê-los. A única coisa que posso dizer é que meus instintos ditaram que era muito provável que outra pessoa quisesse comprar para mim aquelas lindas cópias. Com o pargo empilhado no porta-malas da minha caminhonete, percebi que precisava criar uma necessidade, encontrar clientes e encontrar uma maneira de convencê-los a comprá-los para mim. Ele teve que pensar rápido porque o gelo estava derretendo. Eu perderia todo o meu pagamento se não movesse o produto imediatamente. Ao pensar em como encontrar meus clientes, lembrei-me de que alguns evangelizadores e vendedores da Bíblia batem de porta em porta, refletindo um compromisso admirável. Estava ficando tarde e decidi que, se bater de porta em porta funcionava para os vendedores da Bíblia, também funcionaria para mim. Com o gelo derretendo, corri bairro após bairro gritando que estava vendendo peixe fresco. Depois de bater na porta, ele explicou muito rapidamente que o pargo acabará de pegá-los no Golfo naquela mesma manhã e eram os melhores espécimes que puderam ser encontrados. Depois de visitar todas as casas da zona, comecei a visitar vários negócios, nos quais encontrei ainda mais clientes para quem vendia o resto do pescado. Fiz tudo isso antes que o último cubo de gelo derretesse. Compromisso igual resultados igual felicidade. Naquele dia, ganhei mais dinheiro com os peixes do que tudo que havia ganho durante 2 semanas inteiras de trabalho. Essa descoberta veio como resultado do meu compromisso de vender aqueles pargos vermelhos. De repente, me vi em uma situação extrema, tive que vendê-los ou perder meu dinheiro. Depois dessa experiência, fiquei viciado em vendas, mas demorei mais 7 anos para me tornar um profissional. A primeira coisa que você deve fazer é comprometer-se a aprender a vender, não importa qual seja o seu trabalho ou carreira. Comprometa-se agora e veja o que acontece. O noivado é mágico e nada de grande acontecerá até que você se comprometa. Muito poucas pessoas realizam seus projetos com urgência e com a atitude de colete obrigatório, portanto, quase nunca terminam de fazê-lo. A maioria das pessoas não se compromete ao nível de fanático, portanto, nunca se tornarão grandes pessoas.
O poder da predição no momento em que dei o passo para me tornar um profissional, depois de decidir me comprometer e ser um devoto do meu trabalho, comecei a estudar tudo relacionado a vendas. Também comecei a tomar notas de todos os meus encontros com clientes, até mesmo gravando-me em áudio e vídeo para estudar meu desempenho mais tarde, como fazem os jogadores de futebol profissionais. Não pude saber na época, mas foi assim que adquiri a habilidade de prever o futuro imediato. Prever significa saber o que acontecerá a seguir. Devo admitir que tropecei aleatoriamente nessa habilidade e de repente me vi sendo capaz de prever com grande precisão o que aconteceria a seguir. Comecei então a saber o que tinha que fazer durante o dia para garantir um certo nível de renda. Ganhei a capacidade de prever quantas pessoas eu teria que servir para ganhar uma certa quantia de dinheiro. Então comecei a saber que palavras usar para convencer os clientes. Consegui antecipar suas objeções e lidar com elas antes que ocorressem. Parecia que as coisas estavam acontecendo em câmera lenta e eu sabia para onde iriam os jogadores de um jogo de futebol. A capacidade de prever resultados é o primeiro sinal de que você se tornou um profissional. Quando adquiri essa habilidade, sabia que estava no caminho certo para alcançar meus objetivos. A previsão é o grande segredo dos profissionais e raramente é reconhecida como tal. Além do mais, nunca ouvi falar nisso, mas sei que existe. Leia a história de um grande atleta e você verá como em determinado momento ele falará sobre sua capacidade de saber com certeza o que vai acontecer a seguir, antes que realmente aconteça. Wayne Gretzky e Michael Jordan, por exemplo, falaram sobre como poderiam prever o que o oposto faria e qual seria o resultado dessa mudança. Alguns anos atrás, eu estava vendendo coisas para um grupo de bilionários. Logo percebi que tinha que fazer minha apresentação em muito pouco tempo, pois para esse tipo de pessoa o tempo é precioso. Certa ocasião, quando falei com um deles ao telefone, eu sabia de antemão que a primeira coisa que ele me diria seria que só tinha 1 minuto para me explicar. Tendo previsto essa resposta, fui capaz de reagir sem nem mesmo ter que pensar sobre isso. Há algum tempo ele já havia estudado como interagir com esse tipo de pessoa e por isso já estava preparado com uma série de soluções. Este cliente em particular começou muito agressivo comigo e hoje, em vez disso, ele é um dos meus melhores compradores. Além disso, ele é uma das pessoas que me apoiaram para me tornar um treinador de vendas. Como é que se pode obter a ferramenta de saber prever? Você deve observar tudo o que acontece ao seu redor corretamente e sem emoções intermediárias. Em seguida, faça anotações sobre isso. A capacidade de prever o futuro imediato é o resultado de assumir a responsabilidade pelo que acontece e ter a certeza de que pode controlá-lo. Você deve colocar toda a sua atenção em sua interação com os clientes, registrar esses encontros e localizar os padrões de comportamento. Assim que comecei a gravar minhas conversas telefônicas com clientes, comecei a desenvolver minha capacidade de reconhecer padrões. Foi assim que desenvolvi minha capacidade de prever. Foi tão rápido e fácil. Naquela época eu carregava comigo um caderno no qual anotava todas as objeções que os clientes me faziam. Então, eu estudaria essas notas e perceberia que muitos deles diziam coisas semelhantes. Ele se tornou consciente e foi capaz de encontrar soluções. Foi realmente surpreendente a rapidez com que me tornei tão ciente das coisas. Um cliente disse algo para mim e eu anotei no meu caderno. O próximo cliente disse a mesma coisa para mim e eu anotei novamente. Assim que comecei a observar o que estava acontecendo e a assumir a responsabilidade por isso, fui capaz de prever o que outros clientes me diriam. Ainda mais importante, ele estava preparado para responder. Ele estava no controle porque tinha conhecimento. Saber é essencial para conseguir o que deseja. Conhecimento é sinônimo de poder e também significa receber menos rejeições. Receber menos rejeições é sinônimo de melhor qualidade de vida. Minha eficiência foi dobrada simplesmente observando. Conforme minha confiança foi se consolidando, meu conhecimento cresceu e minha renda se multiplicou. Saiba como prever. Sou capaz de fazer isso não porque seja vidente, mas porque observei o passado com atenção. Você não poderia saber naquela época, mas a capacidade de prever o futuro imediato é um dos primeiros benefícios que alguém recebe depois de se comprometer totalmente com algo. De repente pude ser a causa das coisas, estar atento e alerta, encontrar soluções e prever o futuro.
Até que você se torne um analista dedicado de suas interações com outras pessoas, não será capaz de possuir essa habilidade. Qualquer verdadeiro professor, em qualquer profissão, é capaz de prever o futuro imediato com grande precisão. Depois de ter uma ideia do tipo de situação em que se encontrará, comece a registrá-las e a fazer anotações sobre elas. Tente gravar a si mesmo para que você também possa se observar. Comecei a estudar minhas palavras, meu tom de voz, meus gestos e bum! Eu tinha muito a aprender. Prever é saber e saber é ter o controle das coisas. Isso lhe dará confiança e aumentará sua renda. Saber vender é o resultado de gostar do seu trabalho, o que por sua vez se traduz em mais e melhores vendas. As vitórias trazem lucro. A única razão pela qual você não gostará de vendas, como uma carreira ou como uma atitude perante a vida, você quer saber a única razão pela qual uma pessoa não gosta de vendas. Existe apenas uma razão real, e não é aquela que lhe foi contada. Não é por medo de rejeição. Afinal, quem não tem medo disso? Nem é preguiça. Diante do fracasso, todos nos tornamos apáticos e a grande maioria de nós procura evitá-lo. Não é nem porque você não gosta de lidar com pessoas. Todos nós nos tornamos muito sociáveis quando temos sucesso. A única razão pela qual uma pessoa não gosta do que está fazendo é porque não sabe o que está fazendo. Alguém que não pode vencer não sabe que algo precisa ser feito. Um médico que não pode salvar vidas deixará de desfrutar de sua profissão. Um professor que não faz seus alunos aprenderem, mais cedo ou mais tarde, ficará frustrado. Um vendedor que simplesmente não consegue fechar um negócio vai odiar seu trabalho. Quando você não consegue entender algo, você perde o controle e quando você perde o controle, você para de gostar do que faz. Em 1995, conheci um homem chamado Scott Morgan com quem considerei uma parceria. Eu tinha uma apresentação de negócios a fazer em Vancouver e sugeri que ele se juntasse a mim no fim de semana para conversar sobre nosso acordo e esquiar. Ele nunca tinha esquiado, então sugere que fizesse um curso de iniciante. Arrogante, ele estufou o peito e decidiu que uma aula de iniciante era muito pouco para ele. Na manhã seguinte, escalamos até o topo de uma das montanhas nevadas de Whistler, uma das maiores da América do Norte. No andar de cima, Scott olhou para baixo e depois para mim. Nós dois percebemos que ele estava com problemas. Ele não sabia nada sobre esquiar. Como ele deveria fazer isso? Embora admirasse sua bravura, percebi o quão pouco ele valorizava a utilidade do treinamento. Quando ele finalmente desceu, sugere que abríssemos um negócio de treinamento de vendedores, com o objetivo de que nunca mais um vendedor sofresse a experiência que acabará de ter naquela montanha. Hoje, Scott e eu ainda somos sócios. Ele é uma das pessoas mais persistentes que conheço e está totalmente comprometido com a tarefa de treinar outros vendedores para poder chegar ao topo. Torne-se o melhor. Um verdadeiro mestre de sua arte é capaz de prever o futuro imediato e um grande vendedor sabe como determinar e prever o nível de sua receita. Se você não consegue aumentar sua renda, então você não é um profissional. Há algo que você não percebe e não é possível que você possa prever o resultado de suas ações. A vantagem de prever as objeções e obstáculos de seus clientes é mais do que evidente. Se não puder fazer isso, você simplesmente não é um profissional e isso se refletirá em sua renda. Independentemente de quantos anos se dedique a isso, se as suas despesas forem superiores ao seu rendimento, é óbvio que tem que reconhecer que é um amador. É hora de você se comprometer e se tornar alguém que sabe o que está fazendo. Você pode me dizer que sou muito duro, que você está em uma sequência de derrotas, mas está errado, essas são apenas desculpas. A verdade é que sua sequência de derrotas se deve à sua falta de compreensão. Você nadou até a morte com seu catálogo de habilidades amadoras e isso transparece nos resultados que obtém. Qualquer um pode vender um produto que está na moda. Quando as coisas ficam difíceis na economia ou quando a competição no mercado é forte, os amadores choram, enquanto os profissionais ganham cada vez mais dinheiro. A grande diferença é que o profissional é comprometido e sabe o que está fazendo, enquanto o amador carece de comprometimento e não entende um pouco do que fazer. Um boxeador é considerado um profissional se for pago para lutar. Se ele perder todas as lutas, as pessoas deixarão de pagar a passagem para vê-lo no ringue e o boxeador voltará ao status de amador. Por assim dizer, ele será nocauteado em sua verdadeira categoria.
A grande maioria dos empresários é continuamente atingida pela economia até que esta os derrube e arruine seus negócios, por sua falta de comprometimento e ignorância. Do meu ponto de vista, você não deve prever o que pode fazer para aumentar sua renda. Você é um profissional quando pode prever resultados e realmente obtê-los. Se você sabe do que se trata o jogo, pode parar de confiar na sorte, colher os frutos de seus esforços e enfrentar os melhores concorrentes. Existem tantas mães que se dedicam a criar seus filhos e nunca recebem um único centavo por isso. No entanto, só porque uma mulher é mãe, não significa que ela seja absolutamente antiprofissional. Acredite, a exceção à regra é a prova disso. Existem mães que você nunca sonharia em contratar para cuidar de seus filhos. O fato de você saber cozinhar não significa que você seja um chefe. Da mesma forma, só porque ninguém lhe paga para cozinhar, não significa que você também não possa ser um profissional. Minha irmã, por exemplo, é profissional da cozinha, não porque ganha um salário por fazer, mas porque sabe o que faz, conhece sua cozinha e seus utensílios, entende os tempos de preparo e domina todas as suas receitas. É muito mais do que fazer um prato e torná-lo saboroso. Por todos los cielos, eu puedo replicar una de suas receitas, pero te asseguro que la quantidade de platos que vou ensuciar, o tempo que me levará a ser-lo y o esfuerzo que tendré que invertir no se compara em lo mais mínimo a los dela. Eu sou uma cozinheira amadora, ela é uma profissional, ela tem a habilidade de prever os resultados enquanto cozinha, eu não. Assim como há muitos chefes e mães amadores, também há vendedores que não merecem exibir este nome. Só porque alguém se dedica a isso não significa que seja um profissional. Se você é um jogador de golfe profissional, isso significa que você atende aos requisitos para competir com outros jogadores que, como você, são capazes de usar sua habilidade para alcançar resultados. E só porque você é um profissional não o torna o melhor. Para ser o melhor, você deve praticar, não apenas brincar. Para ser o melhor jogador de golfe, você precisa comprometer cada fibra do seu ser com o jogo e ainda estar ciente de que nunca vai parar de aprender. Você percebe a diferença? A grande maioria dos vendedores são amadores, alguns são profissionais e muito poucos são verdadeiros professores. Em última análise, tudo se resume ao seu nível de comprometimento e dedicação. Os grandes sabem prever, o que se deve ao seu empenho, à sua observação e à sua capacidade de encontrar soluções. Na medida em que você pode prever o que acontecerá a seguir, você será capaz de encontrar soluções. A previsão é o maior atributo de um vendedor. Quanto mais precisas forem as suas previsões, mais fácil será para você lidar com a situação. É como dirigir um carro. Se você souber antecipar o que os outros motoristas farão, poderá evitar acidentes. Não é apenas que você sabe dirigir, mas também pode prever o que os outros farão. Assista e logo você aprenderá a fazer. Você se lembra de uma época em que não sabia em que consistia o seu trabalho e ainda era capaz de realizá-lo? Você não tinha segurança, sua renda flutuava e você poderia seguir em frente de qualquer maneira. Claro que de vez em quando você fazia uma liquidação, mas não sabia por quê. Por outro lado, quando você não consegue fechar um negócio, fica intrigado por vários dias. Você consegue se lembrar de uma época em que teve pena do cliente ou implorou que concordasse em comprar algo para você? Deixe isso para os amadores ou funcionários que recebem um salário mínimo e assistam para que você possa prever as coisas. A observação é o único mecanismo com que terá uma visão estratégica do processo de vendas e é a única forma de adquirir a capacidade de prever e ser um dos grandes. Lembre-se de que não importa qual seja o seu trabalho ou posição na vida, você precisa prever. Existem apenas dois caminhos na vida, você sai impune ou não. Mesmo se você não vender coisas, observe cada vez que não consegue o que deseja e faça anotações. Aqueles que entendem por que podem vender algo saberão se safar, aqueles que não podem, não saberão. Você está pronto para se tornar um dos melhores? Você tem capacidade de pagar o preço e começar a trabalhar? Se você disser sim, garanto que sua vida mudará drasticamente, muito rapidamente e parará para sempre. Defina o compromisso, procure a definição do autor e depois procure o significado de cada uma das palavras que ele usa. Escreva um exemplo de algo com o qual você não estava totalmente comprometido, a seguir, descreva os resultados. Escreva um exemplo de algo com o qual você se comprometeu totalmente, a seguir, descreva os resultados. Qual é a capacidade de prever?
Como você conseguiu isso? Qual é a única razão pela qual uma pessoa não gostaria de poder vender algo?